vamos falar então, a primeira corrente teórica que nós vamos tratar dela agora é o pluralismo. Algumas observações importantes sobre o pluralismo. O grande debate de relações internacionais ao longo do século XX é, sem dúvida, idealistas versus realistas. Esse debate se estende pela primeira metade do século XX, mas na segunda metade o realismo ganha força e passa a ser a doutrina majoritária. Passa a ser a doutrina majoritária. E, nesse sentido, surgem outras correntes que começam a questionar a perspectiva realista. A primeira corrente que questiona, uma primeira corrente importante, é o pluralismo. E o que dizem os pluralistas? Primeiro, os pluralistas, está aí no texto, eles veem o caráter anárquico do sistema internacional e a questão da segurança, que para os realistas é fundamental, eles veem em segundo plano. Eles desconsideram o caráter anárquico do sistema e os aspectos de segurança. Os realistas dizem, o sistema ele é muito mais complexo. Os pluralistas dizem, o sistema é muito mais complexo. Os atores não são somente os estados, e os estados não agem de maneira tão racional e nem não têm um comportamento tão unitário. Os estados nada mais são do que conjuntos de organizações, de grupos de pressão, de forças internas que afetam a maneira como esse estado vai interagir no sistema internacional. E mais, os pluralistas veem outras organizações, como, por exemplo, as organizações não governamentais, as empresas transnacionais e multinacionais, e eles veem, então, o sistema internacional como uma pluralidade de atores que passam a estabelecer suas relações nesse sistema. Olha o que eu anotei. Para os pluralistas, dada a complexa interdependência do sistema internacional, o uso militar da força tende a ter menos utilidade na resolução dos conflitos. Os pluralistas têm uma visão muito economicista do sistema internacional. Economia é mais importante para os pluralistas que relações militares. E aí, a interdependência ganha destaque. Os estados cada vez mais se tornam interdependentes do ponto de vista econômico. Os estados se tornam cada vez mais dependentes uns dos outros e, com isso, as relações mudam. Os pluralistas, eu anotei aqui, nem sempre usam os conceitos de sistema e de equilíbrio nas relações internacionais. Eles não entendem os atores como autônomos, predeterminados no cenário internacional. Criticam as visões baseadas em equilíbrio de poder. Ok? Dizem que essas visões são demasiado genéricas. O que os pluralistas dizem? Não, o negócio é mais complexo. Eu tenho vários sistemas no modelo internacional e tenho outros atores diferentes dos estados. Ou seja, o sistema não é tão simples quanto dizem os realistas. Bom, o mundo é imprevisível para os pluralistas. O mundo é imprevisível para os pluralistas. E isso gera grandes preocupações. Enquanto os realistas conseguem prever de uma forma mais clara os acontecimentos, os pluralistas dizem, não, isso não acontece. É mais difícil. Além disso, há outros atores, vale lembrar, por exemplo, a indústria do lobby, os processos de barganha, os atores internos, as grandes burocracias estatais, são preocupações dos pluralistas. O Estado, então, para os pluralistas, ele é difuso, ele é altamente permeável, e é assim que os pluralistas veem a sociedade internacional. Enquanto a posição à perspectiva pluralista, nós temos a perspectiva neorrealista. Só para não passar,
ele é uma continuação, o pluralista é considerado uma continuação dos idealistas? Não, não. Os pluralistas não são uma continuação dos idealistas. Os pluralistas trazem uma nova perspectiva no Estado, uma nova perspectiva nas relações internacionais, a partir de atores não estatais também, a partir de grupos de pressão, a partir de uma pluralidade de entes que interagem nessa esfera internacional, que influenciam o Estado e que interagem inclusive além do Estado. Em relação aos organismos multilaterais, eles estão... Tem. Em relação aos organismos multilaterais, há também a influência de outros entes nesses organismos. Para entender o pensamento pluralista, pense muito na atuação das chamadas organizações não governamentais. Pense muito na atuação dos chamados grupos de pressão interna, por exemplo, como partidos políticos. E aí se fala na importância dos partidos políticos e nas relações que eles têm com outros partidos, por exemplo.